Bom, vamos lá então, gente. Deixa eu só retomar uma coisinha que a gente falou na aula passada, depois daquela observação, tá? A gente fez um exemplo, que eu acho que eu não deixei muito claro o que estava acontecendo, era estudar a convergência dessa integral aqui. De 1 até mais infinito, de x ao cubo sobre x à quarta mais 3, né? Eu fiz a conta, vi que algumas pessoas fizeram uma cara meio estranha e tal. Como é que a gente fez a brincadeira? A gente escreveu essa expressão aqui do seguinte jeito, né? Dividimos em cima e embaixo por x à quarta. Isso aqui ficou uma coisa desse tipo. E eu argumentei para você que isso era maior do que 1 sobre 4x, né? E eu falei só isso, eu acho que era bom chamar atenção, né? Essa frase do jeito que está aqui, ela não é... Aqui é x à quarta, tá? Essa frase do jeito que ela está aqui, ela obviamente não é verdade, tá? Mas isso é verdade no caso que interessa para a gente, por quê? O nosso intervalo de integração é de 1 até mais infinito, então meu interesse é quando x é maior que 1, tá bom? Então quando x é maior que 1, de fato, isso aqui é maior do que 1/4, e, portanto, está tudo bem, tá? Então, isso aqui vale se o x é maior do que 1, e, portanto, se o x é maior do que 1, o integrando dessa função, o integrando nessa situação aqui, é maior do que esse cara, e esse cara a gente sabe que diverge. Então, como esse cara é maior do que 1 integrando que diverge, a integral dele vai divergir também, tá bom? Eu tinha falado, é maior do que 1 sobre 4x, e não... só se o x é maior que 1, que é bem o intervalo de interesse para a gente. Claro, né? Quando o x tende para 0, esse negócio explode. Então, cuidado. Tá bem? Ok. A gente tinha... Faltou essencialmente um exemplo que eu queria falar, que não é bem uma coisa do curso, mas que é um motivador para as coisas que você vai estudar lá no cálculo 4, tá? Então seria um exemplo, assim, interessante, né? Um exercício podia ser esse aqui, olha. Escreva o polinômio de Taylor de ordem 11 centrado em x0 igual a 0 de g de x igual a arcotangente de x, tá? Isso é uma matéria que a gente viu na P2 e que se você fizer com o conteúdo da P2, ele fica um exercício longuíssimo, né? Porque como é que a gente calculava o polinômio de Taylor? Eu precisava das derivadas da função até a ordem do grau pedido, né? Então quando você deriva a primeira vez a arcotangente, o que que dá? 1 sobre 1 mais x². Quando derivar de novo ainda é fácil, porque 1 sobre 1 mais x², quando deriva, vai dar menos 2x sobre 1 mais x², tudo ao quadrado. E na próxima já tem uma regra do quociente para fazer, e essa coisa vai piorando cada vez mais, tá claro? Então, se você for fazer isso desse jeito, não fica muito bom. E aí, um truque que é interessante e que usa um resultadinho que eu falei, a gente não deu muita importância na hora, mas que é bem legal, que é a unicidade do polinômio de Taylor. A gente pode abordar isso desse jeito, olha. Tentar olhar para arcotangente ou sua derivada em termos de progressões geométricas e ver o que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, o arcotangente de x, que é a minha função g de x, quem é a derivada da g? 1 sobre 1 mais x², tá certo? Eu poderia escrever isso como sendo a integral de 0 até x de 1 sobre 1 mais t² dt? Todo mundo concorda com essa afirmação? Como é que você calcula isso aqui? Quem é a primitiva desse cara? Arcotangente de t. No extremo x vira arcotangente de x menos arcotangente de 0, que é 0. Então, esse é um jeito legal de escrever arcotangente de x. Agora, vamos tentar olhar para essa coisa que está dentro do integrando
tentar olhar para isso como uma soma de PG. Você lembra como é que era a soma da PG infinita? Quando a razão é menor do que 1? A fórmula para a soma era o termo inicial sobre 1 menos a razão, né? Você consegue ver isso como sendo a soma de uma certa PG? Quem que é o termo inicial? 1. Quem que é a razão? Menos t quadrado. Então isso aqui, se você quiser, você pode escrever como sendo 1, aí multiplica cada termo anterior por menos t quadrado, né? Tá certo? E vai embora, né? Tudo bem? O que é esse vai embora? Tem um termo TA12, TA14, etc. Isso aqui eu posso chamar de um certo resto, um certo E de T. Tudo bem? O que é esse E de T? É uma soma de potências pares de T com sinais alternados. Tudo bem? Legal. Então veja, como é que a gente pode então lembrar disso aqui, né? Portanto, a minha função g de x, eu vou conseguir escrever como sendo o quê? Quando eu calcular a integral de 0 até x desse termo, é a mesma coisa que a integral de 0 até x desse, não é? Então, quanto que dá a integral de 0 até x disso aqui? Bom, vamos escrever, vai? Integral de 1 menos t quadrado mais t à quarta menos t à sexta. Tudo bem? Integral de 0 até x, né? Mais aquele restinho, isso aqui. Tá bom? Sabemos calcular o valor da integral, pelo menos dessas primeiras parcelas aqui? Sim, né? Tudo polinômio. Quanto que dá a primeira? X, né? A próxima, x ao cubo sobre 3, x à quinta sobre 5, menos x à sétima sobre 7. Você percebe por que eu parei no 10 aqui? Porque eu queria o polinômio de Taylor de grau ordem 11, né? Então eu pego essa expansão até o grau 10 porque eu sei que a primitiva vai me produzir esse cara. Mais a integral de 0 até x de e de t dt. Pergunta. Minha função g eu escrevi como sendo um polinômio mais alguma coisinha. O que a gente sabe daquele teorema que eu falei sobre a unicidade do polinômio de Taylor? Que se você tem uma função e um polinômio de modo que a diferença entre g e o polinômio te produz uma função que tende para zero mais rápido do que o grau do polinômio, tá certo? Ou seja, se g de x menos esse polinômio dividido por x elevado a 12, se esse limite for zero, o que a gente sabe? Que esse polinômio aqui é o polinômio de Taylor. A gente demonstrou isso. Se você tem um polinômio q de x qualquer e você sabe que f de x menos q de x sobre x elevado a n tende para zero, então porque q de x é o polinômio de Taylor. Tá certo? Então, o que falta mostrar para a gente? O que a gente quer mostrar? Que essa integral, dividida por x a 12, tende para zero. Tá bem? E como é que a gente pode fazer isso? Vamos pensar um pouquinho. Quem que é, dessa expressão aqui, quem que é o E de t? Isola, né? Vai ficar 1 sobre 1 mais t quadrado, menos aquele carinha todo ali, né? 1 menos t quadrado, vou escrever. Dá isso aqui, tá certo? Na hora que você tira o mínimo, como é que fica essa conta? Vai dar 1 mais t ao quadrado. O que fica no numerador? 1 menos. O que ia ficar aqui? Esse parênteses, tá certo? Vezes 1 mais t2. Vamos lá. Um dos exercícios da lista zero te ensinava exatamente quanto que era essa conta. Estamos voltando lá na lista zero, tá certo? T ao quadrado aqui. Quanto que dá a diferença alternada? Você vai somando com sinais alternados e multiplica por 1 mais t quadrado. Se você não lembra logo de cara, faz um pouquinho que você percebe, né?
Aqui você vai ter 1, aí aqui eu vou ter t quadrado, depois eu vou ter menos t quadrado, depois eu vou ter menos t à quarta, mais t à quarta, e assim vai. Todos os termos intermediários se cancelam. Então o que vai te dar isso aqui? Vai ficar 1 menos, esse cara vai dar 1 menos t a 12, né? É o primeiro vezes o produto dos dois últimos, tá bom? O que dá isso então? T elevado a 12 sobre 1 mais t ao quadrado. Então esse é meu e de t. E o que eu queria mostrar? Para garantir que esse sujeito aqui é o polinômio de Taylor, eu preciso mostrar que esse erro dividido por x elevado a 12, quando x tende... Vamos fazer assim, né? É o erro, bem para lembrar, sobre x menos x0 elevado a 12. Se esse limite der 0, é porque o polinômio que eu achei é o polinômio de Taylor de ordem 12. Tá bom? Vamos lá. Como é que a gente faz para calcular esse limite agora? Quando x tende para 0, aqui o x0 é 0, né? Que é em torno de quem o polinômio está centrado. O denominador tende para 0. E o numerador, quando x tende para 0, o que acontece? Tende para 0 também porque os extremos estão colapsando e a função é bem comportadinha nesse intervalo. Tá? Então, numerador e denominador tende para 0. Como é que a gente calcula um limite assim? L'Hopital, muito bom. E aplicando a regra de L'Hopital aqui, o que a gente vai concluir? Isso é, o limite, quando x tende para 0, quanto que é a derivada do numerador? De novo, quase isso, né? Como é que a gente calcula a derivada de uma função dada por uma integral? É o integrando substituindo o extremo, tá bom? Nesse caso é só isso mesmo. Tudo bem? Se fosse outras funções aqui, tem aquela regrinha que é a regra de Leibniz. A gente pode resolver o exercício que tem isso na lista. Então, derivei o numerador, deriva o denominador dá quanto? 12x elevado a 11. O que é isso? Isso é o limite. Quando x tende para 0, vai ficar o quê? Quem é e de x? X elevado a 12 sobre 1 mais x quadrado. E aqui eu vou ficar com 12x elevado a 11. Quanto que dá esse limite? Você cancela aqui, né? Sobra um x lá em cima. Tudo bem? Quanto dá? Sobra x, 12, 1 mais x quadrado. Quando x tende para 0, isso é 0. Ou seja, esse limite é 0. Portanto, esse cara tende para 0 mais rápido do que x elevado a 12 tende para 0. E, portanto, esse sujeito aqui é o polinômio de Taylor de grau quanto? 12 também, né? Ele é o de grau 11 e também o de grau 12. Por que ele é o polinômio de Taylor de grau 12? Porque a função arco-tangente é uma função ímpar. E toda função ímpar, quando você pega o polinômio de Taylor em volta da origem, só aparecem os expoentes ímpares, tá certo? As derivadas de ordem par de uma função ímpar, no zero, sempre valem 0. Tá? Então, esse cara aqui é P11 e também o P12 de x. Você consegue calcular o polinômio de Taylor quase sem calcular nenhuma derivada. Tá? Dá para fazer isso nesse exemplo? Que outro tipo de exemplo dá para fazer? Se você quiser, por exemplo, um polinômio de Taylor de uma coisa desse tipo, como é que você faz? O que é isso aqui? Você pode pensar que é a primitiva de 1 sobre 1 mais t de 0 até x. Tá certo? E aí aplica o mesmo truque, né? Olha para isso aqui como sendo a soma da PG de termo inicial 1 e razão menos t. Escreve uma coisa desse tipo, integra termo a termo, e de algum jeito tenta mostrar que o resto tende para 0. Você consegue obter séries para aproximar funções sem precisar ficar fazendo um montão de conta. Em séries de funções importantes, né? Tá bom? Acho que era assim, essa era uma última coisinha que eu queria mostrar, o que dá para fazer. E ver que aqui a gente usou tudo, né?
falamos do polinômio de Taylor, falamos da integral, falamos da regra de L'Hopital, calcular limite, unicidade do polinômio de Taylor. Então dá uma juntada em tudo, um pouco de tudo que a gente viu aí. E acho que tá bom, né? Daqui para frente a gente discute os exercícios da lista, se vocês quiserem tirar dúvidas. Eu acho que é uma boa a gente começar a falar deles já já. Tá bom? Antes da gente começar, eu lembrei de uma coisa que a gente tinha comentado no fim da aula passada, depois da aula, que é interessante, né? Se você tem uma função, falando de integral imprópria, tá? Se você tem uma função f e você quer calcular uma coisa desse tipo aqui, vamos botar f de x dx, vai? Quer dizer, uma condição óbvia para que isso aqui seja convergente, qual que é? É possível que a f não tenda para zero no infinito e isso aqui dê uma integral convergente? Se isso aqui converge, obviamente o limite, quando a função tende para mais infinito de f de x, tem que ser zero, né? Mas a volta não é verdade. A gente conhece funções que tendem para zero no infinito e a integral é divergente. Exemplo, 1 sobre x. 1 sobre x tende para zero no infinito e a integral é divergente, tá? Então, toda vez que ela converge, a função tem que tender para zero. Então, vamos pensar numa positiva, tem que acontecer isso. E o que quer dizer que essa integral é convergente? Como é que a gente calculava isso? Isso era o limite, quando t vai para infinito, mais infinito, de quem? De f de t menos f de 1. Né? Quem que é esse f? Uma primitiva da f, pelo teorema fundamental do cálculo, tá certo? Então, o que dá para dizer? Dizer que isso aqui é finito quer dizer o quê? Isso aqui é um número, tá certo? É o valor da função primitiva no ponto x igual a 1. O que quer dizer que uma função f tem limite que é um número no infinito? Como é que é a cara de uma função que se aproxima de um número no infinito? Eu vou dizer que esse gráfico tem uma assíntota horizontal, né? Então, isso aqui vai acontecer se e somente se f tem assíntota horizontal em mais infinito. Tá? Ou seja, esse é um outro critério. Se você conhece a primitiva do integrando, a integral imprópria vai convergir quando? Quando a primitiva da tua função tem uma assíntota horizontal no infinito. E qual vai ser o valor da integral de 1 até mais infinito? O valor dessa assíntota menos o valor dela no ponto, no extremo inicial da integração. Eu peguei 1. Tá bom? É um outro jeito de você ganhar um pouquinho mais de intuição sobre quando que uma integral imprópria converge ou não. Tá? Então chega de matéria, acho que a gente viu bastante coisa esse semestre, né? Bastante coisa mesmo. E se pensar do ponto de vista da história, né? A gente em um semestre viu aí bastante tempo, né? Vamos discutir os exercícios da lista 3. Se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer sessão deles, vamos tentar começar. Diga. A integral é 40, professor. A 40, eu preciso de uma cópia da lista, posso? Obrigado.